Olá, vamos falar um pouquinho de histologia animal nesta aula. Primeiro falaremos do tecido epitelial e depois do tecido conjuntivo. O que são tecidos? São conjuntos de células morfofisiologicamente idênticas. Na realidade, é um conjunto de células que apresenta a mesma função, forma e origem embrionária. Qual é a composição normal de um tecido? Células, é claro, mais uma substância intercelular, que, em sua composição, teria uma substância amorfa e fibras proteicas. São 4 tipos básicos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Vamos então ao tecido epitelial. A origem desse tecido pode ser a ectoderme, a endoderme ou a mesoderme. Este tecido apresenta células justapostas, é avascularizado e a sua nutrição deriva do tecido conjuntivo que está abaixo dele, através da membrana basal. Este tecido apresenta pouca ou nenhuma substância intercelular. Apresenta algumas especializações, como as microvelocidades, os desmossomos, as interdigitações, entre outros. Quais são as funções desse tecido? Proteção, revestimento, absorção, sensorial e secreção. Existem 2 tipos de tecido epitelial: o epitelial de revestimento e o epitelial glandular. Vamos falar então do epitelial de revestimento. As funções desse tecido: revestimento, sensorial, absorção e proteção. Ele está localizado em várias partes do corpo. Alguns são importantes, que vale a pena nós citarmos. Revestindo a superfície externa do corpo, nós temos a epiderme. Revestindo internamente órgãos e cavidades, as mucosas. Revestindo externamente órgãos e cavidades, as serosas, que vale a pena nós citarmos, a pleura, o peritônio e o pericárdio. E revestindo internamente os vasos sanguíneos, como o endotélio. O tecido epitelial pode ser classificado quanto ao número de camadas celulares. Uma única camada, simples. Mais de uma camada, estratificado. Uma camada com células de tamanhos diferentes, pseudoestratificado. Quanto ao formato das células, as células podem ser pavimentosas ou planas, cúbicas, prismáticas e de transição. Nesta próxima tela, você pode ver a localização desses tecidos em nosso organismo. O tecido epitelial glandular tem origem na invaginação do tecido epitelial de revestimento. Ele apresenta funções como secreção e excreção. As glândulas podem ser classificadas quanto à presença de ductos de eliminação. Exócrinas, conductos, eliminam seus produtos fora do organismo ou no interior de cavidades. Exemplo, glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas e mamárias. Glândulas endócrinas, sem ductos, eliminam seus produtos, os hormônios, diretamente na corrente sanguínea. A hipófise, tireoide, suprarrenais e paratireoides. Glândulas mistas ou anfícrinas, apresentam uma porção endócrina e uma exócrina. Por exemplo, o pâncreas. Na parte exócrina, ele libera o suco pancreático e na parte endócrina, insulina e glucagon. Quanto ao modo de eliminação dos produtos, as glândulas podem ser merócrinas ou écrinas. A secreção é eliminada da glândula sem que a própria glândula ou parte dela seja eliminada. A maioria das glândulas são assim: sudoríparas, salivares, tireoide, paratireoides, lacrimais e o pâncreas. Glândulas apócrinas. A secreção é eliminada juntamente com uma porção da glândula, sendo que sofre regeneração após a eliminação. Axilares e mamárias são exemplos. Glândulas holócrinas. A secreção é eliminada juntamente com a glândula, as glândulas sebáceas. E quanto ao número de células, as glândulas podem ser unicelulares, como as células caliciformes da mucosa nasal, traqueal, gástrica e intestinal. E podem ser pluricelulares, tubulosas, as sudoríparas, acinosa, as sebáceas e tubulacinosas, as mamárias. Vamos ao tecido conjuntivo. Este tecido origina-se na mesoderme e apresenta funções como preenchimento, união de tecidos, reserva, sustentação, transporte e defesa e hematopoiese. É um tecido de maneira geral vascularizado, exceto as suas variações adiposo e cartilaginoso. Geralmente apresenta muita substância intercelular, substância amorfa e fibras proteicas, colágenos e elásticas, e as suas células são mais afastadas. Alguns tipos: o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, modelado e não modelado, o adiposo, o hematopoético, o sanguíneo, o linfático, o cartilaginoso e o ósseo. Tecido conjuntivo propriamente dito. As células desse tecido: o fibroblasto, responsável pela síntese de colágeno, elastina,
para a formação das fibras proteicas, síntese da substância intercelular amorfa. O macrófago, uma célula de defesa, faz fagocitose, ele é originado do monócito. O mastócito serve para a produção de histamina, vasodilatadora, e heparina, anticoagulante. O plasmócito, responsável pela produção de anticorpos, que atuam na defesa. O adipócito, armazenamento de gordura. O leucócito, defesa. A célula mesenquimatosa indiferenciada originará qualquer outra célula do conjuntivo, exceto as células de defesa. O tecido propriamente dito é dividido em frouxo e denso. O tecido frouxo serve para nutrição, preenchimento, suporta o tecido epitelial, envolve nervos e músculos, vasos sanguíneos e linfáticos, e trabalha diretamente no processo de cicatrização. Apresenta poucas fibras proteicas. Já o tecido denso é rico em fibras proteicas e se divide em não modelado ou fibroso, que é formado por fibras colágenas dispostas em feixes, de maneira desorganizada. Este tecido é encontrado na derme e em cápsulas que envolvem órgãos, como os rins e o fígado, o pericôndrio que envolve o tecido cartilaginoso e o periósteo que envolve ossos. O tecido modelado ou tendinoso. As fibras colágenas agora estão dispostas em feixes paralelos e compactos, determinando estruturas resistentes à tensão. Exemplos aqui, tendões, que ligam músculos a ossos, e os ligamentos, que ligam ossos a ossos. Tecido conjuntivo adiposo. É um tecido avascularizado. A sua nutrição se dá através de um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Existe pouca substância intercelular em sua composição e muitos adipócitos. Quais são as funções desse tecido? Reserva de gordura, proteção contra choques mecânicos e funciona também como um isolante térmico. Tecido conjuntivo hematopoético. Apresenta como sinônimos hemopoético, hemocitopoético ou reticular. A função deste tecido é a hematopoiese, que é a produção dos elementos figurados do sangue, hemácias, leucócitos e plaquetas. Existem dois tipos, o mieloide e o linfóide. O mieloide compõe a medula óssea vermelha, está no interior dos ossos como crânio, costela, externo, fêmur e úmero. Papel, produção de hemácias, leucócitos e plaquetas. O linfóide compõe a medula óssea amarela, está presente nos nodos linfáticos, tonsilas, baço e timo. O objetivo, produção de linfócitos. Tecido conjuntivo sanguíneo. Quais são as funções do sangue? Transporte. Transporte de nutrientes, gases respiratórios e excreções celulares, além de defesa, através dos anticorpos. O sangue é composto pelo plasma sanguíneo, no percentual de 55%, e 45% de elementos figurados. Neste plasma sanguíneo, 90% é água e 10% sais minerais, proteínas, ureia, entre outros. As hemácias são elementos figurados. Estão presentes no sangue numa proporção de 5 milhões por milímetro cúbico. As hemácias adultas de mamíferos apresentam formato de disco bicôncavo e são anucleadas. A função é transportar gases respiratórios. A hemácia apresenta em seu interior uma proteína chamada de hemoglobina, que apresenta ferro na sua composição. O que é anemia? É a diminuição do número de hemácias. Um mecanismo interessante que acontece de adaptação é que, quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio disponível. Por isso, o corpo se adapta aumentando o número de hemácias. Os leucócitos também são elementos figurados. Estão numa proporção de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangue. A função básica é defesa do organismo. Os tipos de leucócitos que existem, granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos podem ser neutrófilos de 60% a 70%, de 60% a 70% responsáveis por fagocitose. Os acidófilos ou eosinófilos, 1 a 3%, responsáveis por processos alérgicos. Os basófilos de 0 a 1%, responsáveis por produção de histamina e heparina. E os agranulócitos, onde nós temos os monócitos de 3 a 8%, com o objetivo de fagocitose e originar macrófagos. E os linfócitos, de 20 a 30%, com a responsabilidade de produção de anticorpos. E os últimos elementos figurados do sangue são as plaquetas. As plaquetas, elas não são células, são fragmentos de células chamados de megacariócitos. Estão em número de 200.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangue. Possuem a enzima tromboplastina ou tromboquinase. E apresenta como função a coagulação sanguínea. Vamos dar uma explicação breve da coagulação sanguínea. Bom, após a lesão do vaso sanguíneo, o que acontecerá?
Substâncias especiais são liberadas naquele local da lesão, atraindo assim as plaquetas. As plaquetas apresentam uma enzima chamada de tromboplastina. A tromboplastina atuará em cima da substância chamada de protrombina, uma proteína que existe no nosso plasma sanguíneo. Essa protrombina, na presença da tromboplastina ou tromboquinase, se transformará em trombina. A trombina, por sua vez, transformará o fibrinogênio, outra proteína sanguínea, em fibrina, que na realidade a rede de fibrina é o coágulo sanguíneo. Desta maneira, o sangramento será interrompido com a formação do coágulo. Tecido conjuntivo linfático ou linfa. A sua composição é um líquido de composição semelhante ao sangue, porém não apresenta hemácias nem plaquetas e é rico em linfócitos. Quais são as funções da linfa? Remoção de impurezas dos tecidos, transporte de ácidos graxos e gliceróis, além da defesa, através dos linfócitos. Bom, o sistema linfático é composto por vasos linfáticos, que neste caso apresentam um fundo cego, e a linfa, além, é claro, dos órgãos linfóides, como o timo, o baço, gânglios linfáticos e as tonsilas. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Quais são as funções deste tecido? Sustentação, flexibilidade, proteção e serve para molde, para a ossificação. A composição do mesmo é formado por células e substância intercelular. Quais são as suas células? Os condroblastos, que são células jovens com intenso metabolismo e têm a responsabilidade de produzirem a substância intercelular. Os condrócitos já são células adultas. Como adultas, apresentam baixo metabolismo. Estão localizadas em lacunas, os condroplastos. A substância intercelular é constituída pela substância amorfa, principalmente o ácido condroitino sulfúrico e fibras colágenas e elásticas. É um tecido avascularizado. A sua nutrição se dá através do pericôndrio, outro tecido conjuntivo. Existem pelo menos 3 tipos de cartilagens. A hialina, que apresenta uma quantidade moderada de fibras colágenas, é mais abundante no organismo. Está localizada no nariz, na laringe, nos anéis da traqueia e nos brônquios. Serve de molde para ossificação. A elástica tem um predomínio de fibras elásticas. Está presente na orelha e na epiglote. E a fibrosa, que apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas, está presente nas articulações e nos discos intervertebrais. Tecido conjuntivo ósseo. A função desse tecido, é claro, é compor os ossos. Então vamos falar quais são as funções dos ossos. Sustentação, proteção, hematopoiese e reserva de substâncias. Este tecido é formado por 2 partes. Uma parte orgânica, compondo 35%, e uma parte inorgânica, no percentual de 65%. A parte orgânica é constituída pelas células e pela substância intercelular. Bom, as células, osteoblastos, células jovens, com intenso metabolismo, que tem por objetivo produzir a substância intercelular. Os osteócitos, células adultas, com baixo metabolismo, também localizadas em lacunas, só que neste caso, os osteoplastos. E os osteoclastos, que são as células responsáveis pela reabsorção ou regeneração óssea. A substância intercelular deste tecido é formada principalmente por fibras colágenas e proteínas. A parte inorgânica é formada por sais minerais, como fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de magnésio e outros mais. O tecido conjuntivo ósseo é um tecido vascularizado. O osso é envolto por uma estrutura chamada de periósteo, e os ossos apresentam 2 sistemas de canais, o sistema de Havers, que são canais longitudinais, e os sistemas de Volkmann, que são canais transversais.